Buenas tardes a todos y todas. Ya vamos. Boa Buenas tarde a tardes a todos. todos Boa y todas. tarde a todos, Es un todas gusto aqui presentes. É um conectarnos esta prazer tarde en estar este conectada esta taller de tarde la red temática de nesta soluciones basadas en la oficina naturaleza de y armas soluções baseadas verdes na para comunicar, natureza para transformar. e armas verdes Em, para comunicar, Les para vamos a pedir, transformar. Nós vamos como hoy pedir. va a ser un taller Como dinámico, hoje vai ser necesitamos saber uma, su uma nombre, oficina, um workshop actualmente qué bastante ciudad son, dinâmico, queremos, así que por queremos favor saber o nome de renombrarse, por vocês, eso, de qual a aquí, de cidade qué que ciudad vocês son. vêm e dizer bem de quais Y são as bueno, y cidades que luego vocês vamos a estão. necesitar vernos a la Depois, cara para vamos conversar, así que van a precisar tener que ver ir o prendiendo las rosto de cada um de cámaras, vayan vocês. Vocês podem acomodándose, ligar as se câmeras, se arrumem acomodan, bonitos, porque nós así vamos ver, porque assim vamos a podemos dialogar vernos un melhor. poquito, que esta tarde va a ser Vamos una ver todos tarde um pouco. un Essa poquito más tarde vai ser uma dinámica e tarde interactiva, bastante interactiva. dinâmica e com muita interação. Recuerden Lembrem que en la que parte baja de la na pantalla parte de pueden baixo da seleccionar tela vocês podem interpretación escolher para elegir interpretação el idioma que para desean o idioma que escuchar vocês quiserem escutar, en que pode ser las português conversaciones, ¿eh? e Bueno, pode ser em entonces, espanhol. bienvenidos, Então, bienvenidas. En bem-vindos el a marco de la red todos e temática de todas. soluciones basadas E en la no contexto naturaleza, dessa nuestro base temática, espacio de da rede temática comunidad, para a trabajo base que de se cuidados da está natureza, realizando, estamos pensando em el continuar objetivo com todo del o trabalho taller que de já vem hoy sendo es feito, e o reflexionar objetivo do y workshop de ofrecer hoje é estrategias refletir y e oferecer recursos estratégias para e recursos comunicar a la para ciudadanía comunicar, para de manera clara, conscientizar os cidadãos de atractiva y maneira clara, accesible. atraente, que seja Cómo sumar acessível acciones para para enfrentar poder el cambio adicionar climático. ações e saber Dialogar enfrentar as particularmente mudanças sobre la climáticas comunicación e como una dialogar herramienta principalmente clave o que a para comunicação como uma visibilizar la problemática ferramenta-chave para y poder promover la conscientizar e comprensión y visibilizar la e participación promover activa de a la comunidad. participação Por ativa de eso todos os queremos cidadãos compartir nessa este questão da espacio natureza. Por participativo isso, nós para queremos reflexionar compartilhar um sobre la espaço participativo comunicación para como una refletir sobre a herramienta para comunicação mejorar la como uma calidad de vida. ferramenta para melhorar a Exploraremos qualidade de cómo vida. Vamos sensibilizar explorar sin como alarmar sensibilizar, desde como una mirada conscientizar sem positiva causar alarme, eh, através y de um basada en olhar soluciones, ¿no es cierto? positivo Vamos a e essa conocer perspectiva experiencias positiva e inspiradoras de baseada nas América soluções. Latina Vamos conhecer algumas y el mundo experiências que nos muito ayuden a inspiradoras de toda a América impulsar Latina este que cambio vão de nos hábitos y ajudar a acción colectiva. impulsionar essa mudança de Entonces, hoy hábito contamos con coletiva. Hoje nós moderadores estamos y aqui dinamizadores com especiales moderadores que nos que vão acompañan y que van a llevar acompanhar adelante toda la ponencia de a hoy. apresentação e a atividade Pamela de Po hoje, que é Cifuentes, que la Pamela conocen Possi ya. Fuentes, que vocês já Ella es conhecem, que é uma politóloga de la cientista Universidad de política da Concepción Universidade de de Chile, Concepção, magíster do en Chile, sociología de la é Universidad mestre em Arcis, sociologia con más de pela 10 años de Faculdade experiencia Arces, en com mais de educación, 10 anos de difusión, experiência investigación y em, asesoría em pública en medio pesquisas, ambiente, en assessoria cambio climático, pública agua, e residuos, na energía em y mudanças análisis climáticas e de também modelos reciclagem de productivos água, de vinculados a la energia, com minería. modelos Y gran parte de su produtivos desarrollo vinculados à profesional mineração. Parte do en desenvolvimento áreas profissional estratégicas y en la em áreas construcción de políticas estratégicas e na públicas. construção de También políticas está con públicas. nosotros, nos Também acompaña vai nos Alex Sánchez acompanhar Wildy, Alex Sanchez abogado y Waldi, licenciado en que é ciencias advogado, biológicas graduado, professor em centradas en ciências temas biológicas, que está ambientales. focado Ha em temas, trabajado em liderando questões ONGs ambientais. y Trabalhou asesorando a tomadores de como líder decisiones de en materias ONGs e como também agua, tomador de decisões em matérias energía, em questões de minería água, de y energia, de docencia. mineração e também También na ha participado en la docência. construcción E de também políticas públicas participou y na leyes construção de en áreas políticas públicas e estratégicas leis em áreas y ha trabajado en el estratégicas diseño de e também proyectos trabalhou no tecnológicos design de ambientales. projetos tecnológicos e Ambos son miembros ambientais. activos de la Ambos são membros Fundación ativos Ecosur, da Fundação Ecosul desde la cual e realizan a partir dela eles realizam, realizan apesar dessa, incidencia política en temas eles realizam ambientales, promoviendo el políticas sentido em questões de ambientais urgencia no de este sentido tema y das necesidad de urgências desse tema e urgente desse olhar, urgencia de dessa modificar perspectiva do Sul global políticas para públicas y modificar, planes alterar as políticas en públicas general. e todos os planos e Entonces, planejamentos em geral. con el objetivo de poder Então, com o profundizar en esta objetivo de poder temática, aprofundar los nessa dejo entonces con temática, Pamela y vou con passar Alex para a voz a iniciar el Pamela e a diálogo. Alex para Muchas começar gracias. esse diálogo de hoje. Muitíssimo obrigada. Muchas gracias, Laura. Muito Bueno, obrigada, ya están las Laura. presentaciones. Aqui são as Queremos apresentações.
apresentações, muito obrigada pelas apresentações e queremos deixar um link que vamos deixar no final dessa apresentação para que vocês depois possam ir respondendo algumas perguntas que são curtas, mas que nós podemos compartilhar e podemos compartilhar depois no bate-papo. Depois eu vou mostrar uma apresentação que é curta, que tem muito texto, nós vamos mudar um pouco. Vamos também depois passar a um trabalho mais prático e que vai ser grupal. Vamos dividir também o grupo para levar à prática o que nós trabalhamos na teoria. Já vou começar a compartilhar a tela. No sé si se ve. ¿Se ve, cierto? Vocês podem visualizar bem? Podem enxergar bem? Acho que sim. Sí, ya, Perfecto. perfecto. Ya. Entonces, ¿cómo Bom, comunicamos, então, cierto? como comunicar para sensibilizar, conscientizar e não causar alarme em relação ao cenário da crise climática e ecológica que estamos vivendo? Qual é o cenário? Nós sabemos que no curto período de tempo, ou seja, mais ou menos 17 anos, nós ultrapassamos ciclos trágicos de clima. Vimos já em outras apresentações e sempre nós temos que trazer essa pauta, porque o cenário realmente é muito grave, a situação é muito complexa. Depois de dizer isso, queria comentar que neste ano de 2025 nós ultrapassamos outro limite e temos que falar dos 9 limites planetários que foram estudados e que tem 7 nos quais foram acrescentados da significação dos oceanos com uma nova vulnerabilidade, que temos essa questão aberta em torno dessa questão também do oceano. A temperatura foi aumentando e o que nós aqui vemos na parte direita da tela é que há alguns acordos políticos, mas que não funcionam como deveriam funcionar. Portanto, o desafio da política pública é cada vez maior, principalmente através de cada governos locais, porque somos nós, os governos locais, as administrações locais, que geram a possibilidade de organizar a população em essas questões. Por que nós temos que levar ações para poder ultrapassar e de levar o desafio dessa nova era? Hoje em dia, nós vemos no âmbito mundial que temos diferentes narrativas em questão, nas que estão falando de muitas transições, mas existe outra narrativa que está dando explicações sobre a mudança climática, sobre a crise climática, e, portanto, isso requer que nós tenhamos ações e eduquemos a população. Devemos conhecer os riscos, a linguagem que seja simples e honesta, a falar a partir de uma lógica de sustentabilidade da vida, gerar colaboração. Se não colaboramos hoje em dia entre diferentes atores da sociedade, é muito complexo que possamos estabelecer medidas que favoreçam paliar essa crise. Precisamos gerar respostas a partir do individual e também do coletivo. Precisamos de ações, de disponibilizar ações para ter políticas públicas que realmente fortaleçam tudo que tem a ver com o local. E também gerar economia de adaptação e gerar também uma consciência de diminuição, de reduzir o consumo. Se não há uma redução de consumo, fica muito difícil. Bom, através disso eu penso, eu coloco como construir narrativas que deem esperança e que estejam baseadas nas soluções. Primeiro, nós devemos focar na participação do cidadão. Se nós não temos participação cidadão real, se constrói essa participação cidadão e as políticas públicas, se dessa maneira podemos falar de participação cidadã e política. É muito complexo gerar políticas públicas que o cidadão ou a cidadã possam sentir e conscientizar-se e ver como incorporar toda essa participação. Em segundo lugar, nós devemos trabalhar com os atores que intervêm na política pública, trabalhar com grupos de pressão, os grupos de interesse, e também ver como manejar o assunto do lobby, como são as administrações públicas. Muitas vezes, os governos locais devemos trabalhar através de uma lógica que todos os atores estejam presentes e não ficar só carregada a responsabilidade sobre um só lugar. E também ver as
associações de interesse que respondam à diversidade de formas que os interesses sociais e econômicos possam ser expressos de uma maneira coletiva e que atinja a todos. Isso é um assunto essencial. Por outro lado, nós precisamos comunicar através das redes sociais, campanhas cidadãs, que possa dar resposta aos cidadãos. Muitas vezes nós temos diferentes redes sociais e se não existe uma interação entre o que é público e o cidadão que está constantemente nos fazendo pergunta, as redes sociais funcionam, mas não estão funcionando da maneira como deveria ser. E como eu gero essas narrativas que geram esperança? Através dessas plataformas. Eu digo que para gerar essas narrativas, nós devemos ir até a cidadania, os cidadãos, que eles sintam uma lógica, que se conectem com os assuntos, com a temática, porque são eles que vivem dia a dia a problemática. Então, nós aqui, em todos os países, nós temos biodiversidade que nos comove de alguma maneira, mas está muito longe de falar a partir disso. Nós devemos pensar na América Latina como com um budu, dos pudus, que eu não entendi muito bem o que é, e falando dos glaciares, de alguns problemas de beleza do cenário que nós temos na América do Sul, às vezes fica muito longe da próprio cidadão. Pode mobilizar algum setor, mas não é o mais próximo para abordar como genérico. Eu acredito que nós devemos ampliar as narrativas e inspirar em gente que já conhece e que são inspiradores, que nos inspiram para trabalhar através de diferentes mensagens de gente que já trabalha nisso há muito tempo. São pessoas muito conhecidas, Raquel Garson, e outra Jane Goodall, há pouco tempo que ela está trabalhando, mas nas redes sociais isso foi impressionante com todo o trabalho que foi feito por elas. Então, isso é a maneira de fazer uma conexão muito importante. Podemos também questionar como nós nos vestimos, o fato de que possamos gerar uma imagem na qual podemos abranger a indústria da moda, por exemplo, uma indústria que é muito contaminante, que tem diferentes efeitos, e é uma forma de estarmos falando ao cidadão comum. Podemos gerar, então, diferentes tipos de campanha de reciclagem, como como ver essa indústria, que é uma decisão que eu tomo no dia a dia, e como é que eu estou me vestindo. Roupas que têm mais petróleo, roupas que têm menos petróleo, e é gerar esse tipo de consciência. Também podemos abranger a partir dos alimentos. Na cozinha, devemos tomar decisões que devem estar relacionadas com a nossa cozinha, de como nós nos alimentamos, de onde vem a comida que nós estamos nos alimentando. Hoje em dia, no Chile, estão comprando muito lentilhas do Canadá. A pegada ecológica e a pegada de carbono que tem essas lentilhas é muito alta. Então, podemos gerar aqui também certa proximidade e também ver que, através dos alimentos, podemos gerar políticas públicas que envolvam a cidadania. E porque como que sejam produtos comestíveis, comidas. O que nós fazemos com a reciclagem orgânica? Podemos gerar políticas públicas e através dos alimentos. Aqui vemos também vemos que a pegada de carbono e vemos que as dietas que pode causar a pegada de carbono, ela atua muito. Temos que ver qual é a maneira de nos acercar. Também nós vamos falar da geração de energia através da cidadania, dos cidadãos. Podemos gerar espaços de colaboração para gerar energia cidadã que seja comunitária. É um projeto que está sendo levado em muitos lugares do mundo. Aqui no Chile, nós estreamos, inclusive, um pequeno documentário que chama A Outra Corrente, e como isso são simbioses diferentes e que estão gerando aproximação entre o público e o privado, e também que é comunitário para gerar energia, porque é uma forma de gerar energia e também poder enfrentar a crise climática, que é um compromisso que devemos ter de colaboração. É um compromisso também dos cidadãos, democraticamente falando, e é importante abranger
colocar o cidadão nessa questão a partir do que é público. Também devemos nos inspirar no que nós devemos proteger. Tem pessoas que pensam que tudo tem a ver com o cenário em geral, mas eu vejo os problemas que são muito cotidianos e todas as pessoas devem tomar decisões todos os dias. Mas também estão essas belezas cênicas e que devem ter certo cuidado dependendo do lugar. E vamos também motivar a outros através de narrativas, através da justiça ambiental, que gere certa democracia ambiental, que haja consciência nesses nexos entre o território e a vocação. Vocação que deve ser virtuosa. E também uma narrativa, um diálogo que tenha em vista as futuras gerações. Não podemos pensar em gastar tudo nas atuais gerações, temos que pensar no cidadão futuro, nessa cidadão que vem depois de nós. E o que eu posso motivar também? Devemos motivar essas novas gerações, como eu falava antes, porque elas estão mudando os padrões de consumo. Por exemplo, está muito de moda as novas gerações, não estão bebendo quase nada mais de álcool. Isso é uma mudança muito importante que vem acontecendo. Cada um pensando, até 10 anos atrás era um gasto muito grande, consumia muito. Há uma consciência ambiental presente. Nós devemos mobilizar e fazer essa conexão também através das redes sociais. E eu acho que os governos, e muitas vezes os jovens mesmos, foram que ativaram essas políticas. A partir dos jovens é que nos ativaram muitas vezes a pensar, fazer novas políticas. Então, é uma política que nós devemos instalar nas nossas narrativas, porque todos podemos colaborar e motivar essas gerações que, desde as profissões que foram escolhidas, através dessa profissão, buscar a ética ambiental. Nesse sentido, também devemos promover essa ética ambiental e o que nós não devemos fazer é cair na ecoansiedade. Se nós vemos e tentamos solucionar essa problemática de atitudes que estão muito globalmente, muito internacionais, na verdade, vamos sentir pequenas produções do nosso âmbito e que vamos sentir que nós não podemos fazer muita coisa. Então, nós temos que passar a ação, mas de uma maneira tranquila e que nós também sintamos que nós estamos fazendo a diferença. É muito diferente uma pessoa que faz a reciclagem dos produtos comestíveis e outra que não. É o comportamento dessa mudança que é muito importante. E para essa mudança, esse comportamento cultural deve ser feito aos poucos, porque se nós fizermos tudo, vamos gerar uma tendência de ansiedade e não vamos conseguir os nossos objetivos. Através dos nossos trabalhos, dos nossos cursos, podemos ser transdisciplinares, podemos trabalhar com a transdisciplinaridade e também olhar o mundo através da complexidade que existe, escutar os habitantes e os problemas complexos, escutar cada um dos habitantes dos territórios, porque eles trazem novos saberes. Eles podem me ajudar a levar adiante nossos projetos. Então, revisar, ler, olhar outros paradigmas de desenvolvimento, ver o que está sendo desenvolvido e não somente ficar pensando como a verdade absoluta. E, por último, como eu posso trabalhar através da agenda pública? Para isso, eu devo definir o problema, ver como eu posso abordar esse problema, eu pôr o foco em alguns problemas, nesse foco da abordagem da natureza e depois passar para outro tema, mas não posso querer abordar todas as temáticas problemáticas. Analisar o tema que é abrangido de alguma medida, política pública, ver as leis, ver as políticas que já existem, que devem ser modificadas ou que devem ser substituídas, e gerar minutas que expliquem de maneira simples os elementos que nós queremos relevar. Colocar em contato os diversos atores da sociedade com alguns que já estão sendo levados adiante, políticas que já estão em curso. Escrever colunas, cartas aos diretores, promover seminários, lives, twitters, e buscar novos espaços para poder envolver a administração nos temas que eu quero comunicar. Se eu faço parte da administração pública, eu sou a única profissional, eu tenho que
tenho que ver dentro de ese como eu ecosistema, gero ¿cierto? dentro deste También ecossistema permear, a digamos, a los participação distintos e actores que hay en el permear lugar a donde yo outros estoy y atores van llegando a de tener outros sus lugares e que possam conocimientos para trabalhar hacer que nessa sea comunidade. posible. E também Cuando una buscar política a pública se validade dessa realiza, temática nas comunidades, requerimos todas de que possam ser compartir la possíveis de información a la realizar. ciudadanía E para básicamente compartilhar, então, com a hacer cidadania, ese com os monitoreamiento cidadãos, si lo que estoy como haciendo fazemos esse funciona o no monitoramento. funciona, o puede Estou ser implementando mejor. políticas que funcionam ou que podem ser melhoradas? Isso é o que eu queria falar para todos. Muito obrigada. Perfecto, gracias Pamela. Muito Veo que obrigado, hay muchas Pamela. preguntas ahí en el chat. No, bueno, veo que Há hay varias muitas personas conectándose, así perguntas que gracias por já estar no ahí bate-papo, então eu indicándonos vou, de dónde son. Si les vou parece, ver de podemos ir onde vocês viendo são. Podemos ir algunas respuestas vendo, brevemente. ninguém ¿Algo que querías respondeu. antes de O presentar tu que parte? eu coloquei, Porque antes si de no, sería apresentar minha bueno parte, eu conocer un gostaria poquito de más sobre saber ustedes. Entonces voy a sobre compartir vocês, então este enlace en el vou chat y compartilhar después voy a este compartir link no bate-papo pantalla e vou compartilhar minha tela para también para que a ir haciendo la presentación, ir conociendo un quando eu poquito vou más de ustedes. fazendo a Entonces, si no sé si se apresentação, meten a também ese ir enlace, conhecendo um pouco mais de en el vocês. fondo a mí me va a poder servir también Para mim é para saber importante para qué saber temas les o que pueden servir a vocês ustedes. querem, o que Entonces, serve para vocês. no Então, sé si enquanto eu falo, me van vocês contando podem si es que dizer pueden de conectarse, ir onde vocês contestando são, ahí podem ir las preguntitas. respondendo as Por perguntas. ejemplo, la pregunta número uno es, A pergunta número ¿qué es é lo que quiero comunicar o que eu quero desde mi comunicar ciudad? desde a minha cidade. Perdón, Axel, ahí en el chat Desculpem, aqui llegó no el bate-papo, link para ele ingresar. ¿Alguno tiene algún Alex, problema para ingresar? colocou o link. Vocês digam se tem algum problema para poder Pueden acessar esse levantar la mano link. y Podem avisarnos. falar e podem avisar aqui através do bate-papo também, do chat, se vocês têm algum problema para acessar o link. Calidad urbana, veo que sale ahí, una ciudad más humana y también Uma si nos pueden qualidade agregar más urbana, contexto también uma en el cidade fondo mais humana, se del vocês chat podem que colocar mais ustedes contexto especifican en qué área sobre están de trabajando, que desde qué área vocês municipio, trabalham, em que cidade, también si es que están en el se fondo vocês desde qué estão departamento em están o que territorio, área, eso también me sirve qual mucho para hacer o esto papel, o lo trabalho que más vocês práctico fazem na posible. administração. Isso me serve para ser o mais prático possível. Te quiero comunicarle que contesten los expertos que andan. Si quieren también podemos Também ir podemos viendo también en el ver chat. num bate-papo, no chat, ir vendo Conciencia ambiental, tengo algunas personas. algumas pessoas colocam que querem comunicar sobre consciência ambiental. A ver Que qué outras más pueden coisas ir vocês saliendo. podem responder? Más la necesidad de adaptación A necessidade desde las de soluciones adaptação desde as basadas en la naturaleza. soluções baseadas na natureza. Tengo ahí también Também la aparece problemática ambiental problemática para hacer acciones que ambiental mitiguen este para fenómeno. fazer ações que También pueden, mitiguem tanto la esse comunidad también fenômeno. pueden ir comentando Também aquí en el chat. podem ir comentando aqui No hay ningún no problema. chat, se não podem no link, A não mí me serviría mucho conseguem. saber, en el fondo, claro, veo que hay Rosario, Argentina, municipio de Rosário, Caguas, Argentina, um Puerto município Rico, de Santa Fe, Caguas, Porto Rico, Paso Santa Fundo. Bueno, Fé, Passo Fundo. Quais são as voy a pasar a cidades? la siguiente pregunta Eu también vou después passar à para seguinte pergunta para que vocês ver qué me pueden a me quiénes se quiere digam comunicar. Yo creo que e estos ahí respondam como essa los puntos pergunta. A centrales quem que me eu gustaría quero, compartir con preciso, ustedes necessito comunicar? Para mim é lo um que voy a ponto contar central. se va a O que eu vou centrar contar muy fuertemente baseia-se en esta temática. muito Una cosa es precisamente lo nesta que quiero comunicar temática. y Uma después coisa é lo o que que quiero eu quero transmitir a las comunicar, o personas. que eu quero Pero transmitir às inmediatamente pessoas. después de eso, Mas lo depois que disso, o que eu debo tenho que pensar es pensar, devo saber a quién é se lo a quiero comunicar y quem con eu qué quero fin, comunicar e porque eso com qual o permite objetivo, ajustar o fim, el porque isso mensaje permite que ajustar a debo trasladar a las mensagem personas que eu quero dar dependiendo às a quién le estoy pessoas, hablando. No es lo dependendo mismo de a quem eu vou hablar con un falar. Não é alcalde, o mesmo no falar es lo com um mismo prefeito, hablar não é o con mesmo el falar sector com privado
o setor privado, com os empresários, as empresas, não é o mesmo falar com os cidadãos. E quando vocês têm os grupos dos cidadãos, também tem diferentes grupos de cidadãos. Temos os cidadãos de renda alta, temos pessoas que têm menores recursos, tem outras pessoas que estão na classe média. Também pode ser que você queira falar com outras cidades ou com o governo central para conseguir recursos. Quando fala-se com diferentes pessoas, o que temos diferentes formas e estratégias. Aqui temos uma mensagem que é importante às empresas e à comunidade, a todos os setores da população, educacional, privado, comunidades, colonos, público em geral, aos setores da população que não têm redes sociais. Isso está muito interessante, gostei dessa mensagem, porque muitas vezes nos focamos nas redes sociais e deixamos fora alguns segmentos de idades. Aqui também tenho algumas outras respostas a diferentes redes, comunidades, empresários, a gestão, a cidadania em geral, comprometer as empresas, a mídia. Obrigado pelas respostas. Vou passar agora a apresentação por uma questão de tempo. Vejo que existem mais. Queremos investir muito em trabalho com jovens adultos. A nossa prefeitura tem uma escola de educação ambiental. Agora vou compartilhar a minha apresentação. A minha apresentação vai falar um pouco sobre o que falou Pamela e vamos tentar dar um eixo prático. Por isso chama-se Ferramentas e Experiências de Sucesso sobre Ação Climática. Eu gosto de mostrar essa campanha que saiu sobre o famoso show de televisão para crianças e adultos, que chama-se 31 Minutos. Tiraram uma edição específica focada na questão do gás metano, e vocês podem encontrar em YouTube. Especificamente, vamos trabalhar com esse grupo de 31 minutos, porque se fez uma sondagem e vimos que na América Latina era uma das formas que maior impacto ia ter em termos de comunicação, porque esse programa tem um impacto muito alto. É bom identificar e fazer enquetes para saber qual é o nosso território, entender com quem nós estamos falando, o que eles consomem. Essa pequena enquete e pesquisa nos traz quais são os caminhos que nós devemos intervir. Aqui temos um exemplo, está em inglês, não consegui traduzi-lo, mas temos também enquetes do Sul. Eu mostro isto para que vocês vejam que fazer enquetes permite compreender os territórios. Aqui vemos a diferença do que pensam muitas pessoas, porque vemos o surgimento de líderes autoritários no norte global, também na América Latina, que querem, como falava Pamela, negar a mudança climática, mas quando vemos esse estudo que é de setembro de 2023, vemos a cor azul é alarmado. A pergunta é qual a atitude que têm as pessoas perante a mudança climática. Vemos que em muitos países, que Porto Rico, El Salvador, Costa Rica, Panamá, México, Nicarágua, Guatemala, Honduras e República Dominicana, todas essas pessoas, quer dizer que a metade da população está alarmada pela mudança climática. As outras estão preocupadas, algumas que estão com cautela, mas isso é o Caribe, mas o resto da América Latina, o Chile, mais a metade, Equador, Colômbia, Peru, Bolívia, Brasil, todos têm, no fundo, mais de 50% da população que está muito preocupada. Então, isto que quer dizer que, para além dos líderes autoritários que querem negar essa realidade, é verdade que as pessoas entendem
se vocês revisam esse estudo, e embora não tenham conhecimento sobre mudança climática, quando alguém explica sobre o que é a mudança climática, eles identificam como verdadeiro. A realidade das coisas é que a mudança climática significa pobreza. São as duas faces da mesma moeda. Quer dizer, temos mudança climática, continua a mudança climática. O que vai continuar é que vamos ter mais pobreza, porque vai subir os preços dos alimentos, vamos ter problemas com o ar, saúde pública, as moradias, e alguns países não vão poder responder a emergências como as enchentes. Se nós continuarmos, no fundo, sem poder avançar em matéria de prosperidade econômica e desenvolvimento, isso também vai trazer a mudança climática, especialmente quando nós falamos no sul global, porque estamos vendo que as emissões do sul global estão indo, aumentando, na medida que, naturalmente, os países querem poder se desenvolver. Isso muitas vezes são desenvolvimentos que se baseiam em consumir muitos combustíveis fósseis. Vemos isso na Argentina, no Brasil, que é verdade que está fazendo, por exemplo, o Brasil ações para a mudança climática. É verdade também que temos Petrobras e outras empresas que exploram fósseis. Isso também acontece na África, Nigéria, que é um país que legitimamente quer explorar seus recursos naturais, porque tem abundantes reservas de petróleo. Sabemos o interesse que tem Estados Unidos na Venezuela, que tem a ver com os recursos. Como mudamos essas narrativas? Veja o que está fazendo Bill Gates. Bill Gates, viram essa notícia, é um dos principais financistas. No fundo, a mudança climática não vai extinguir os humanos. O que está por trás dessa narrativa são pressões do próprio governo estadunidense, e ele e outras pessoas que financiam projetos, no fundo, para que eles não falem de mudança climática e se foquem no desenvolvimento. Se nós mudamos essa questão de mudança climática igual à pobreza, o que chegamos é que a luta contra a mudança climática quer dizer desenvolvimento do país, mais trabalhos verdes, melhor ar, menos gasto em saúde pública, menos necessidade de despesas em emergências por desastres climáticos, evitar o excessivo aumento do preço dos alimentos que se produz cada vez que se destrói a agricultura, produto de uma enchente, por exemplo, de um vírus. O interessante dessa notícia é que há muitos anos que estão se financiando diferentes projetos. Parece que Bill Gates não entendeu o fato de que desenvolvimento econômico vai da mão da mudança climática. Cada vez que você luta contra a mudança climática, está lutando contra a inação. Como nós trabalhamos com esse conceito e damos um trabalho mais prático? Eu quero me deter um segundo nesta imagem, e quando nós temos que nos focar em ensinar, mas não somente um conceito novo, aprender e ensinar, mas também temos que nos focar em trabalhar sobre desaprender, esquecer paradigmas antigos que não servem. Falando isso, como nós fazemos isso? A pergunta-chave, por isso eu perguntava a vocês, é para quem nós estamos e para quê? Para poder responder essa pergunta, tenho que fazer uma pesquisa, tenho que tentar entender qual o meu público, qual o canal que eles utilizam, onde estão os seus desejos, aspirações, necessidades, como fazemos, podemos fazer através de muitas questões. Eu sei que a inteligência artificial é muito polêmica, mas o excessivo gasto em energia, em água, mas é verdade que muitas pessoas utilizam para coisas que não são importantes, fazem perguntas muito tolas,
mas eu acho que é justificado utilizar quando estamos trabalhando para a fazer uma campanha de educação ambiental, por exemplo. Existem modelos de inteligência artificial que estão se desenvolvendo com baixo consumo de energia, podemos fazer uma conversa sobre isso depois e podemos fazer no nosso próprio computador sem compartilhar informação para outro, para o mundo, para a inteligência artificial. Quero mostrar um exemplo de como nós podemos fazer pesquisa para poder conhecer um pouco mais o nosso público. Para isso, eu vou mostrar uma maneira prática de poder fazer isto. Se vocês me esperam um minutinho, eu vou mostrar também, por exemplo, uma inteligência artificial que gosta muito, chama-se Perplexity. O que eu gosto disso é que sempre vai mostrar a fonte de onde você obtém a informação. Então, se vocês querem, podem copiar o que eu estou fazendo no próprio computador ou depois podem fazer. Perplexity, o que tem é que sempre vai mostrar a fonte da informação. Mas também, mas você pode escolher de onde você pode ter a fonte, por exemplo, se quer comentários de redes sociais ou se você quer pesquisa acadêmica. Eu vou colocar as três. Outra coisa que você tem que saber é que todas as inteligências artificiais têm um modo que é pesquisa profunda. É o que nós queremos agora. Não queremos uma pesquisa superficial, queremos uma pesquisa profunda. O terceiro elemento, que é muito útil, que eu vou compartilhar com vocês, e vai estar nos materiais complementares, é o que em inglês se conhece como prompt. Significa instruções. Quais são as instruções que vamos dar à inteligência artificial? Esta vai ser a instrução. A instrução vai estar em espanhol, mas eu vou dar em português. Eu vou colocar aqui no bate-papo para que vocês, no chat, para que vocês possam ler e saber com maior facilidade copiar e fazer vocês próprios no computador. Não me deixa copiar. Vou dividir em dois aqui para mostrar em espanhol e em português. Vou mostrar a primeira parte. Um minutinho só. Aqui temos a segunda parte. E aqui a parte final. Então, vocês têm, está dividido. Eu vou também dar depois, eu vou ler em espanhol qual é. Essa é a instrução que eu dou à inteligência artificial. Vou te treinar para o framework, para quê e para quem. Eu vou te dar um tema para que você tenha um tema e depois para quem. Quem são os mais propensos para estar interessados? Por exemplo, investimento vai me devolver uma coisa, né? Para mães solteiras, para aposentados, para estudantes universitários, para fundadores de empresas, etc. Depois vai me perguntar para quem. Por exemplo, eu vou escolher os paraquês e os resultados para essa audiência. Por exemplo, para quem? Para estudantes universitários, para que você tenha que se formar sem dívida, para poupar e possa comprar o seu carro. Depois você vai me perguntar qual eu gosto e eu vou colocar os exemplos. Eu vou pegar essa instrução, vou colar aqui e vou dar a instrução. E agora eu fiz a pergunta, vou fazer de novo, um minutinho só. Me respondeu, entendo perfeitamente. Você vai me dar um tema e eu vou gerar aqui as instruções. Então, vamos. É uma coisa que eu gosto, eu vou pegar um dos temas que vocês me deram, por exemplo, os riscos climáticos que
voy a Vamos ver. presentarte. Soy Meli del área de educación Sou Meli da área de educação me gustaría, e gostaria. soy Meli del área de educación Sou Meli da área de me educação gustaría e gostaria de Sistema Integral de Aseo Público, León, Guadalajara, México, y de quiero fomentar la Guadalajara, concienciación, México, e participación en quero materia de fomentar residuos, agua, conscientização, energía y biomasa. participação ¿Ok? em matéria de Entonces, resíduos vamos para ahora a a colocar minha eso população. Vamos en colocar isso la na minha inteligência le artificial. puse, ¿ok? Y Eu já coloquei. vamos a ver qué es lo que marca. Vamos Porque yo ver tengo o una que idea más o eles menos. vão me Entonces, esto nos va a trazer e eu ayudar tenho uma a ideia pensar e vai me cómo ajudar puedo para abordar. pensar Y lo que está como haciendo eu es buscar posso en Internet. Fíjense, estar está buscando en buscando na Internet internet para poder entender mejor para cómo poder es ese entender público melhor objetivo que como quiero esse llegar. Y me va público a objetivo a aumentar mi qual eu capacidad. quero Entonces, chegar. ¿para quién? Para Para quem? padres de familia con hijos en estado, Para mães de para família com propietarios de filhos em negocios idade locales, escolar, para jóvenes para universitarios, proprietários de para adultos negócios, jovens mayores, para universitários, maestros de edad. Entonces idosos, puedo hacer una campaña ultra professores. Então, eu localizada de posso forma fazer muy campanhas específica, como muito ustedes ven. localizadas e Entonces, específicas, como vamos a vocês elegir podem uno. ver. Por ejemplo, Vamos vamos a escolher um. elegir Por exemplo, vamos eh, escolher para para, para la población, para voy a a poner população, mujeres, si quiero enfocarme en para mujeres mulheres, ciudadanas cidadãs y trabajadoras, e trabalhadoras, mujeres trabajadoras eh, y que puedan tener e que possam sensibilidad ter a sensibilidade reducir residuos para reduzir orgánicos resíduos orgânicos en la cadena na alimenticia cadeia y alimentar evitar el e evitar desperdicio, o desperdicio desperdício de alimentos. ¿Ok? de Entonces coloqué, alimentos. por poner un ejemplo, estoy inventando. Yo trabajo en el área de residuos orgánicos, entonces me toca ver Eu inventei, mucho. como trabalho nessa Entonces, área de resíduos está buscando más orgânicos, información de contexto para entender está cuál es ese buscando perfil agora o específico al que yo contexto quiero para llegar. entender o perfil ao qual eu quero chegar. Ahí lo está buscando. Está Entonces aquí está, para buscando mujeres ciudadanas e a trabajadoras quem está, sensibles a para reduzir mulheres alimentos. cidadãs, trabalhadores Y sensíveis a aquí está, ¿para reduzir qué? resíduos ¿Para qué? orgânicos. Então, Transformar para 2, quê? 3 Para kilos, transformar 2 horas 2 e 3 semanales de quilos de cocina en resíduos compostaje para semanais em ahorrar entre 800 compostagem y 1.200 para pesos poupar mensuales. entre 800 e Mensualmente, 1.200 botas a la pesos basura, mensuais, para enseñar a tus hijos a para planear ensinar comidas seus semanales con filhos diferente a parte planejar física, comidas para eliminar el olor semanais, para desagradable del olor de eliminar la o basura, cheiro etcétera, para desagradável do convertir lixo, cáscaras de verduras, restos de para café, convertir cáscaras de huevos en abono cascas de natural, para verduras e reducir de 4 a 2 botes de etc., para basura reduzir semanales de sacas a la 4 a calle, 2 para dominar el arte de lixos, leer fechas de para caducidad y dominar a arte reciclación. de Todas estas ler cosas, as lo que datas pasa de es son validade. subtemas. Cada vez Esses são vamos entrando en subtemas, subtemas. O cada sea, vez tú vamos tienes, estar em en vez de tener un subtemas público general, para ter escoges un não temos segmento de ese um público. público Una vez que geral, temos escoges um ese segmento segmento desse de ese público, público, e depois de que temos haces como o un doble segmento do clic, podemos decir, público, vas un poquito fazemos más um adentro clique, vamos y ves qué mais, son todas las cosas vamos que podrías dentro e hacer en vemos términos quais de são as mensajes coisas que con poderíamos ese fazer em público. termos de mensagens com Cualquier esse cosa ahí me vas público. preguntando en el chat, Vocês yo podem feliz de me responder. perguntar no Entonces, ese es un bate-papo e truco eu sou que a mí me feliz de gusta mucho perguntar, de responder. utilizar la Esse é um inteligencia truque que artificial eu para investigar utilizo com cómo a inteligência optimizar artificial para campañas. Y pesquisar aquí hay un como segundo otimizar as elemento que les campanhas. quería mostrar, Temos um segundo elemento que que eu tiene que poderia ver mostrar, con también que cómo tem a puedo ver com yo como ir contándole una posso historia ir a contando uma mi história público objetivo, ¿ok? Y ao esto se meu los voy a público mostrar objetivo. Eu vou aquí, mostrar ya dando paso a la actividad que tenemos a continuación. e também mostrar a Entonces, aquí atividade está, que mira. temos à Cuando continuação, yo tengo que é isso que eu tenho aqui, células quando de eu ese, entonces, tenho, cuando tengo vocês un podem público, ver, quando tenho um nada más público. puedo hacer Também 5 o que tipos de eu posso mensajes. fazer é dar Este es 5 un tipos de marco conceptual que mensagens, se llama isto é, las um marco 5 conceitual que ampolletas, fala-se ¿ok? as O las 5 5 bombillas de luz. Son lâmpadas, las 5 ampolletas que as tú tienes 5 que, lâmpadas como de bombillas de luz luz, que tienes que, las 5 que ideas que temos tienes que que encender fazer com en la ideias que nós mente del temos que público acessar objetivo para na que ese mente público do objetivo público pueda hacer objetivo para un que esse cambio y público pueda possa fazer uma interactuar contigo mudança e de possa manera interagir com você efectiva. Lo de uma primero es maneira comenzar efetiva. en O dónde primeiro é está começar esa em onde persona en está este essa momento, es pessoa neste decir, momento, dónde se informa, cuáles son sus onde ele se deseos, cuáles son informa, sus quais são os frustraciones, desejos, quais são as cuáles son sus frustrações, dolores. quais ¿Te são fijas? as Algo de eso dores. vimos con Alguma la coisa campaña, dessa ¿no? já Vimos vimos como com a el olor campanha, de como a alimentos dor, desagradables, el olor os de el cheiros costo de la alimentación, desagradáveis, o el custo da dolor de alimentação, no encontrar maneras de poder não encontrar optimizar maneiras de la canasta de optimizar alimentos en el día a día. os Después, alimentos que nós el paso 2 consumimos. es O passo hablarle de 2, las por cosas exemplo, que han falar intentado sobre as coisas anteriormente que y que eles no han tentaram antes funcionado e que tan não bien, no han sido funcionaram tão muy bem, que efectivas. não foram muito La efetivas. tercera, para el fondo,
público objetivo representa A este oso que terceira, quiere cruzar aqui na imagem, al o puente. urso Entonces, representa o él nosso habla público hace un poco de la objetivo propuesta de valor, e que es mostrar ser diferente. na terceira é Después a proposta de valor, o que tem a explica la nossa propuesta proposta. concreta y Depois finalmente explicamos damos a cómo proposta puede concreta ser em su 4 e nueva em vida una 5 vez qual a que nova pudieron vida que eles cruzar vão este ter puente uma que vez que estaban eles atravessaram atravesando. essa Son 5 ponte. tipos de São 5 mensajes diferentes tipos de que tú los mensagens puedes hacer en diferentes orden que esta você campaña. pode Comienzas con el fazer 1, nessa vas con el 2, ordem el na 3 y campanha, dependiendo 1, de 2, dónde esté 3, tu cliente en cada momento, dependendo, gracias a las redes sociales não puedes tem a enviar ver com mensajes onde súper está o personalizados por seu tipo de público que puedes llegar cidadão. a esa Então, misma podemos, persona. através das Entonces, redes sociais, en resumen, fazer para lo que nos quiere diferentes tipos de transmitir es públicos. que Em aquí, resumo, o que eu quero entre transmitir más é la que especificidad a es lo que gana. especificidade Entre é o más que ganha. específico Entre y mais preciso seas tú específico con e tu campaña, preciso seja más você va com a a sua aumentar campanha, su efectividad. mais aumenta a Por último, yo quería efetividade. E mostrarles por cómo, último, eu queria mostrar, además, cada vez que tú interactúas con las cada personas, vez que você interage tienes com as también pessoas, distintas tem dimensiones en las diferentes cuales puedes dimensões da interactuar con qual esa você persona. pode Y interagir com aquí essa hay pessoa. como distintos niveles Aqui de temos cada diferentes persona, níveis. pero tienes el nivel Temos a personal pessoa, mas que é puedes nível interactuar con la persona. Eso es de tú pessoal, a tú, de individuo, el de círculo indivíduo a doméstico, indivíduo, donde depois puedes o de família, tener acciones de compostaje, por ahorro de exemplo, a agua, compostagem, acción a nivel poupar círculo água, social, depois em por círculo ejemplo, de social, barrio, compartilhar a bens nivel también materiais no escuela bairro, o ensinar distintas como a nivel también de diferentes reuniones, fiestas, de a nivel reuniões e organizacional, festas, por ejemplo, depois em nível municipios, empresas, organizacional, já escuelas, no a nivel município, nas público como empresas, nas escolas, municipios, em a nível nivel público, o el também a gobierno y nivel prefeitura, o cultural. Hay governo e em diferentes nível niveles en los cuales cultural. también puedes Há interactuar. diferentes níveis em que você Entonces, pode interagir com as eh, pessoas. antes de entrar a la actividad Antes práctica, de entrar solo na comentarles atividade que para explicar, parte eu quero de comentar todo que esto que parte estamos dessa comentando viene de una de tudo guía que nós que estamos hemos comentando hecho vem de um con guia que nós Pamela de la fizemos Fundación com Ecosur. Pamela da Es una guía Fundação Ecosul. práctica para É um guia resiliencia prático y para para empoderamiento incidência ciudadano política e que luego van a poder descargar a continuación. empoderamento Ahora a la cidadão. actividad práctica. Yo les voy a, vamos a dividir a la gente en grupos, ¿ok? Y ustedes cuando entren, lo que van a hacer es Vamos trabalhar em llenar una grupos. mini Vocês campaña. Vamos a vão dividir a la gente carregar en uma dos salas, si campanha. tengo entendido. Vamos dividir em Una 2 ou 3 que salas. habla española y la otra Uma de Tres fala que salas, espanhola. tres salas. São três Hay dos salas. Ay, salas van a perdóname, ser de Axel. Hay una que Desculpe, es de Axel, é uma habla de fala em que portugués y las falam otras dos português en e as español. outras duas em espanhol. perfecto. Entonces ahora vamos a poner en práctica Vamos esto pôr em y de hecho lo prática voy a isto hacer que nós de vimos, inmediato. trabalhamos. Voy a duplicar esto. Ustedes van Vamos a ver dos salas. duplicar Vamos a isto, vocês vão ponerle ver 2 vezes o mesmo. vamos a Vamos ponerle colocar, sala español vamos 1, colocar ¿ok? sala Y espanhol 1 e la sala otra espanhol sala va a ser e español 2 temos y va a ter haber outra otra sala sala que va a ser espanhol portugués. 2 Entonces, e uma sala que vai abajo, ser ahí português. voy a necesitar E que aqui todos vamos las salas ver. vean. Alex, perdón Sí. que te interrumpa. Está muy chiquitito. No, Ahí, esto no se cuando llega a leer. Está muito pequeno, nós não Después estamos se va a- conseguindo ler. claro, No cuando estamos ustedes conseguindo entren, lo voy a ler. compartir en un minuto. Solamente voy a leer esto para que se entienda la actividad. Luego Vou ler comparto isso el então enlace y puedo para compartirla poder con todos ustedes. compartilhar com todos vocês, tá Voy a bom? compartirlo. Ya, ahí está. Cualquier Aí já persona estamos va a poder compartilhando. ver Qualquer pessoa esto y vai lo va a poder poder ver facilitar. o que está aqui e vai poder Y também permíteme ver los nombres de las começar. salas. Bom, Este estou no tentando ver os números das salas ainda aquí, esto es para ver qual. español Isso 1, aqui, essa é de espanhol ¿verdad? 1. Esos son los nombres de las salas que vamos a tener. Esses são os Va a nomes haber das otra sala salas, que se llama tá? español Espanhol 2, 1, ¿ok? Y espanhol nosotros vamos 2. a simular un caso real. Español E vamos 2 fazer uma simulação de um caso real. y esta sala de aquí abajo va a ser Essa portugués. sala de baixo vai ser português. ¿Ok? Entonces, Bem? van a ustedes, cuando estén adentro Então, de la sala, vocês, van a quando escoger estiverem nas salas, vão un ejemplo de escolher campaña. um Uno va a exemplo decir, oye, de yo campanha. vivo en Um de México, vivo en vocês vai Guadalajara, dizer: eu vivo moro no en Lima, en México, Perú, eu moro em Lima, no Peru, van a escoger ou un onde caso quer que de vocês referencia y digam, van a escoger e un vocês caso vão real de una vão campaña que tienen colocar um realizada caso en este momento. real de alguma campanha, de alguma campanha que vocês fizeram. Van a ir contestando E estas vão ir distintas preguntas. Estas son respondendo esses preguntas diferentes básicas pontos, essas que perguntas uno básicas debería ser capaz de e que responder deveríamos ser capazes de responder para efectos de una campaña. ¿Ok? a efeitos de uma campanha, né, que foi feita. Aquí lo que Então, yo puedo hacer qual es é o que nós agarrar temos aqui? esta, Eu posso la pegar primera, essa primeira, la puedo poner
essa janela, eu posso aumentar a janela e vou pôr, meu objetivo é, por exemplo, aumentar a eficácia da água, ou eficiência em relação ao tratamento de água no Brasil, em Brasília, na cidade de Brasília. Esse é um objetivo qualquer de uma campanha. Depois podemos ver quais são os objetivos finais dessa campanha. A quantidade de pessoas que estão disponibilizando um vídeo com demonstrações de economia de água, economia no uso da água. Então, dessa maneira, vocês vão buscando diferentes etiquetas, vão respondendo essas diferentes perguntas. Algumas perguntas são muito básicas, que estão nesse manual da Fundação, e que vocês podem ver o público, para quem é, qual é o público, qual é o status quo dessa pessoa, coisas que tentaram antes e que não conseguiram. Não é importante vocês respondam todas, é importante que respondam, mas se não puderem responder alguma, não tem problema, mas o importante é poder refletir sobre o que nós vamos colocando aqui. Eu vou compartilhar antes de entrar na sala, para ver se tem alguma pergunta que vocês não tenham entendido bem, e que eu posso ir passando por cada uma das salas para ir dando um apoio a vocês, entendeu? Entiendo que Alex, eu estou esta entendendo que pizarra sobre van a esta trabajar en tela conjunto vão en trabalhar em grupo, ¿verdad? conjunto em cada Cada grupo, grupo não é va a estar mesmo? Cada respondiendo grupo esas vai ir preguntas en respondendo conjunto, essas perguntas em desde el link conjunto, cada uno. Ok. tá? Deixa eu Correcto. Bom, então agora nós vamos fazer a Bien, divisão dos grupos, bien, perfecto. Y Vamos né? a, perdón, sí, ¿eh? lo último, Desculpe. Termina. claro, para ir respondiendo estas preguntas, Para ir ojalá respondendo essas utilicen perguntas, Google, tomara que su possam conocimiento utilizar Google, propio, seus que conhecimentos les sirva de próprios, referencia para e ir, en el fondo, para tratando poderem de depois responder tentar con evidencia, responder con fuentes en mano, com para que esta campaña com a sea fonte no de onde un, vocês no un fizeram, para que ejercicio, essa pero que hagamos campanha un é um ejercicio exercício de de uma campanha, né? Para que de todos dibujo, possam. ¿cierto? Por este Obrigada ejercicio, sobre todo pelos los colegas exercícios de que Brasil, fizeram todos os que colegas les de Brasil, costó mucho la com parte quem nós tivemos um pouco del de lenguaje, pero dificuldade pela lograron. linguagem, Entonces, mas mesmo assim muy acho que nós rápidamente vamos a conseguimos. pasar por los grupos de E de uma maneira muito ejercicio y rápida, Gabriela, nós ¿te vamos gustaría falar. Não sei se Gabriela comenzar? gostaria Si de pudieras resumir começar. muy E se puder brevemente, resumir ojalá en menos minutos, brevemente, que vocês terem de qué menos se de dois trata la campaña minutos, de de que se ustedes, trata a campanha de vocês. y en el fondo, cómo les fue. E, no fundo, e como foi também, como está sendo, como está acontecendo essa campanha. Posso começar? Posso? Tá. Sí, sí. Então, a nossa ideia é, assim como Passo Fundo e Santo André já têm escolas de educação ambiental fixas num local, então a gente tem uma estrutura física de uma escola pública de sustentabilidade aqui em Passo Fundo. Nessa escola pública de sustentabilidade, os alunos vêm até nós através de agendamento por um formulário nas redes sociais, nas mídias sociais da prefeitura. Então, as escolas agendam aqui. O público é diferentes faixas etárias, então, tanto rede privada quanto estadual, quanto rede municipal pode vir até aqui. A gente trabalha com temáticas, então, pelo menos aqui em Passo Fundo, a gente trabalha com temáticas mensais, temáticas relacionadas ao meio ambiente. Então, todas as vivências, já que a escola é feita dentro de um parque ambiental, elas são feitas por essas temáticas mensais. E, além disso, a gente também atinge a comunidade através de palestras, oficinas, formações, para que a gente possa atingir outros públicos e possa fazer um vínculo de educação ambiental também com a comunidade. A ideia da escola é que ela se perpetue, então, é que ela tenha uma vivência permanente, mas, claro, a gente conversou sobre isso, que tem toda uma questão de legislação, porque essas escolas públicas, elas foram criadas seguindo o princípio da Carta das Cidades Educadoras, então foi criada aqui em Passo Fundo 8 escolas públicas, incluindo a de sustentabilidade, e, claro, foi criado pela gestão atual, então pode ser que se tiver outra gestão vigente, ela não continue com isso,
com essa ideia das escolas públicas. Mas o nosso propósito é que vire legislação para que se perpetue assim e que possa ter mais práticas ambientais. A gente até conversou ali que a importância de ter um local de escola de educação ambiental é muito importante justamente porque os alunos eles saem do território escolar, então saem além dos muros da sala de aula, né, da escola, eles conseguem explorar novos ambientes e nisso eles conseguem ter um aprendizado mais efetivo e positivo. Então, para nós tem sido bem gratificante, bem positivo e bem significativo todas as vivências e que provavelmente repercutam na comunidade, na sociedade. Por exemplo, se eles vêm aqui ter uma aula prática relacionada a resíduos e a importância da destinação correta em relação à coleta seletiva. E isso repercute de forma positiva na sociedade através da coleta seletiva, isso para nós quer dizer que o nosso trabalho tem sido feito bem feito, né? E é assim, o nosso andamento hoje, em 4 meses de vigência da Escola de Sustentabilidade, é que hoje a gente afetou mais ou menos 2.500 alunos. E isso numa rede, pelo menos a municipal, que tem 18 mil alunos, é um público bem grande atingido em 4 meses. E se pelo menos metade desse público saiu daqui fazendo bons hábitos em relação ao meio ambiente, boas práticas em relação ao meio ambiente, a gente já tem um aspecto importante na sociedade, um espelho na sociedade. Acredito que tenha sido mais a nossa ideia a implementação de escolas de educação ambiental, mas escolas que tenham a sua estrutura física. Porque tu fazer isso dentro da escola regular é difícil. Porque a gente sabe que a vivência de escola regular é diferente, né? A logística é diferente. Então, que os alunos possam vivenciar isso através de passeios. Então, eles vêm até aqui, a gente tem uma parceria entre a Secretaria da Educação e a Secretaria de Meio Ambiente. Então, ela é estruturada, a estrutura física é na Secretaria do Meio Ambiente, com a parte pedagógica da Secretaria da Educação, e que tenha uma estrutura física para essa escola para que os alunos possam vivenciar. Assim como o Santo André me falou que eles têm uma escola de educação ambiental lá, que eles também estão atingindo bastante número de alunos, que eles têm revistas, então tem várias formas de divulgação. Eles têm eixos norteadores também, assim como nós temos temáticas mensais. Então, acredito que sim, é possível a gente ter cada vez mais implementações assim, dessa forma. Alex. Eso, muchas gracias, Gabriela, por el extenso resumen y bueno, aclararle al resto también que este es un proyecto una campaña que ya estaba Muito funcionando. obrigada, Gabriela. E é muito importante ver que isso já está funcionando numa rede municipal e também saber que a educação que já está sendo trabalhada conjuntamente, e isso, a efetividade dessa campanha era ver também a quantidade de público, os bairros e da comunidade que possa estar trabalhando. É muito mais concreto o que você está mostrando, e eu gostaria de oferecer agora, Pamela, se pode resumir o que você esteve trabalhando no grupo, para que nós passamos a outras perguntas que eu quero fazer e para poder fazer o fechamento dessa apresentação. Brevemente, nós estivemos no grupo 2, trabalhando em relação a uma campanha de educação ambiental ou bem-estar animal, porque trabalhamos também com a parte de cuidado animal, e nós falamos através de uma lógica que já vinha sendo trabalhada de como fazer esse trabalho de maneira responsável, focando um público jovem, mas também aos donos desses animais, porque através de redes sociais e de palestras e também através de programas de rádio e televisão, um trabalho comunitário. Aqui nem todas as pessoas têm acesso ao mesmo tipo de divulgação através das redes sociais, então também divulgávamos também através de televisão. E é importante ver a política pública que foi sendo desenvolvida em relação à esterilização dos animais e também o tema de vacinas, que já foi realizado, está sendo realizado.
O que querem evitar é como evitar o abandono dos animais e como gerar também, ao mesmo tempo, um bem-estar animal. E também pensamos que as datas para poder começar essa campanha, o ideal seria depois do Natal e colocar o foco nos meses de fevereiro e novembro. Por outro lado, também pensamos em como podemos fazer com que essa campanha seja de sucesso, pensando na quantidade de pessoas que vão poder observar isso e poder ver também a quantidade de animais que estão envolvidos, e através das redes sociais ver também as avaliações, ver quais foram as conversas que houve, os encontros, e também pensamos que precisam de um guia informativo para o bem-estar animal e infografia também layouts para que as pessoas possam entender a mensagem de como cuidar dos animais, informação sobre todas as mascotas, todos os animais domésticos, para poder gerar esse bem-estar animal. E depois pensamos na comunicação através dos meios sociais, que é o meio mais convencional hoje em dia, e também através de palavras-chave, como sensibilização, conscientização, bem-estar, a tenência responsável de animais. E essa campanha se projeta em mais ou menos 10 meses, com informação que queremos evitar focar no abandono dos animais, pensar muito na esterilização e evitar que as pessoas abandonem. Para isso, nós queremos fazer um foco, salientar na época do Natal e tudo isso, porque muitas vezes são dados presentes, né, de animais domésticos assim. Então, vamos fazer campanhas de castração, campanhas de também refúgios, lugares temporários para criar os animais, e também pensar numa campanha de interesse semanal e mensal, com mensagens semanais de alguma determinada temática, e já mensais em relação ao que seja a castração dos animais. Isso foi o que foi mais falado. Muito obrigada. Por razões de tempo, eu não sei se outro grupo pode também expor. Fizeram um trabalho que também foi muito interessante, e em relação a ir colocando também os colares nos animais, e o tempo já está terminando, então eu vou compartilhar o meu perfil das redes sociais e de LinkedIn. Eu gosto demais desses assuntos e gostaria e convido a todos vocês que entrem em contato, que a gente possa pôr em contato com todas as campanhas que vocês já vêm fazendo e com as ideias que vocês viram aqui que podem ser feitas. Eu sei que as conversas às vezes são mais limitadas, e vou deixar agora a palavra já com a Silvina para poder dar o fechamento desse encontro. Está silenciado. Está silenciada, Silvina. Sí. Perdón, voy de nuevo. Desculpa, Perdón. começo Bueno, de muchísimas novo. gracias, Alex Muito y obrigada, Pamela. Alex e Pamela, Creo que ha sido por muy toda enriquecedor. essa apresentação, foi muito Dejó en el chat enriquecedora. una pregunta O Alex deixou para no que puedan bate-papo, no participar y chat, uma puedan pergunta para que responder. vocês possam No es pensar, ahora, refletir e vamos a hacer responder, que não precisa ser un espacio agora, para seguir mas trabajando é um esto. espaço que também vai ajudar a continuar Pedir trabalhando disculpas sobre isso. porque Pedir creo que todos desculpas, porque eu pretendemos acho que comunicar y todos comunicarnos queríamos con nos esto de que nos sucedió, comunicar de que com isso de que no tenemos interpretación não directa en los tivemos grupos. interpretação Entonces, direta por nos silencio un grupos. poco más Talvez português teve alguma complicado. dificuldade com isso, Lo que vamos mas a hacer a ahora ideia é que sumar todo esto tentar que hablamos en los distintos grupos, somar tudo que foi enviarles a falado nos ustedes un diferentes informe grupos, que enviar a vocês sabemos que um tanto Alex relatório do como que foi Pamela visto aqui. están a Sabemos que disposición para Alex e seguir Pamela trabajando en la estão temática à disposição y para continuar trabalhando com veo toda essa muchos acá que son temática. parte de la red Vejo muitos temática que são parte da rede soluciones temática basadas en la de naturaleza soluções y baseadas na brevemente nos vamos a volver a natureza, reunir porque e em ya breve nós vamos voltar a nos quedó diseñada encontrar, porque una já campaña ficou, de alguma maneira, que va a nós ser já común a fizemos todas o las projeto de ciudades uma y la idea es campanha que vai reunirnos estar para vai estar disponível poner para en todas as agenda la cidades, implementación de la e a misma ideia é en los colocar distintos em territorios agenda, ou seja, poder latinoamericanos. trabalhar Muchísimas nisso gracias por haberse com quedado 2 todos horas. os Se voló, países Pame, da América Latina. ¿está bien? Y Agradeço bueno, nos essas estamos 2 viendo. horas que estivemos aqui Gracias. conectadas, e espero encontrá-los em breve. Um abraço a todos, um abraço a todos, Nos estamos viendo. um abraço a todos.
Um abraço a todos. Silvina, Laura, yo tengo una petición. Si nos Dime. pudieran, no Se vocês sé, podem. ya no hubo tiempo de compartirnos contactos o alguna cosa, pero por lo menos en el equipo que tuvimos nos gustó mucho el tema de residuos y queríamos compartir, después tener una mesa de trabajo nosotros de las experiencias y demás, pero ya no hubo chance y ya se fueron muchos colegas. Si dentro No, de no, esa minuta sí, nos la pudieran compartir, sí, estaría sí. genial. Dentro de eso que le vamos a enviar después en el Vale. informe del taller en general y Vai de, ser, vai de, ser bueno, y del enviado grupo en todo, particular todo o y de relatório las de personas que todos que participaron. trabalharam, todas as pessoas que Y trabalharam e obviamente, como siempre participaram, decimos en la com os delegación, e-mails vão ser levados para si todos. determinadas personas quieren el Se contacto algumas directo, pessoas bueno, quiserem entrar em contactar contato con nosotros. direto, podem se comunicar conosco e a Vale, gente vai muchas conseguir gracias. toda a informação de Sí, tudo que foi falado aqui. Eu gostaria de dizer que nós estamos disponíveis, podem nos escrever também. sí, sí. Lo vamos a poner en el Vamos, mismo. vamos escrever, vamos colocar no link todas as apresentações. E você, nos muros de Miró, para colocar também e poder difundir, divulgar tudo que foi falado nos outros Gracias. espaços Chao, chao, também. chao. Muito obrigada, tchau A mí para también, todos, um muchas abraço. gracias.